Olá, ouvintes da Rádio Marandé, seguidores do nosso canal. Hoje estamos com uma presença de uma pessoa muito querida nossa, jaguarense, né? Jaguarense, com orgulho. E há muito tempo já fora da nossa cidade. E a gente se encontrou aqui no Festival de Cinema de Jaguarão, que estava maravilhoso, né? E a gente resolveu bater um papo cultural, como não poderia deixar de ser. A Mari Nogueira é ligada às artes, né? Ao teatro, professora de teatro, atriz de teatro, atriz de cinema e tantas outras coisas que vocês vão conhecê-la agora durante o nosso bate-papo. Mari, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui conosco, primeira de muitas, espero. Eu que agradeço o convite. E conta pra nós um pouco, tu ficasse aqui até que idade em Jaguarão? Bem, eu nasci em Jaguarão e eu fui embora com 16 anos para Pelotas, porque meu pai precisou mudar para Pelotas por um problema de saúde, precisava fazer um acompanhamento 3 vezes por semana com um médico especialista que não tinha em Jaguarão, então a gente precisou mudar. E depois de Jaguarão, de Pelotas, eu acabei indo estudar fora, né? Fui morar em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, terminei a faculdade em São Paulo e retornei para Pelotas quando me tornei mãe, né? Que aí quis ficar perto da minha rede de apoio e então estou em Pelotas desde 2010. Maravilha. Maureen, nós estávamos conversando antes, eu acho que para poder começar, tu é professora, né? Também da rede em Pelotas. E vamos conversar um pouquinho sobre a questão da arte na escola. A gente até falava de uma motivação até maior dos alunos em relação a outros temas que são trabalhados na escola. Conta para nós a tua experiência enquanto educadora tratando de artes com os alunos. Certo. Eu fiz a faculdade de licenciatura, né, em artes cênicas. Quando eu fui para a graduação, eu não tinha nenhuma pretensão de ser professora. Eu queria ser atriz. Eu sempre quis ser atriz. E eu fui para a licenciatura porque quando eu fiz o vestibular só tinha licenciatura na UDESC, e depois quando eu fui para a USP, eu fiz o vestibular de novo, teria bacharelado, mas eu queria também aproveitar algumas disciplinas e acabei fazendo licenciatura. E na graduação me apaixonei pela educação. Então eu atuei hoje em todas as etapas da educação básica. Atualmente sou professora da educação infantil, mas dei aula na educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, pós-graduação. Dei aula em escola especializada, né, na PAI, dei aula na fundação que era a antiga FEBEM, né, que hoje é o CASE. Então, e dei aula especificamente para escolas técnicas de atores. Por todos esses espaços, o que eu vejo sempre na minha atuação é que a arte realmente tem um poder de transformação. Ela abre janelas para horizontes inimagináveis, assim, né? De fato, a arte tem um poder de conectar o ser humano com o que há de mais precioso, assim, e que a gente está perdendo com a pressa do mundo, com as tecnologias que nos ajudam em algumas coisas, mas também nos roubam a preciosidade que é a presença, né? A interação, a convivência. E a arte, ela te coloca num estado de mais organicidade com o teu próprio tempo. E isso tem um valor imenso. E especialmente falando do teatro, que eu acho que é uma arte que é essencialmente da presença, né? Que necessita do coletivo ali, da presença do público e dos artistas para que de fato o evento teatral aconteça. Então é isso, eu acho. Eu sempre falo, já virou até um clichê, né? Que o nosso canal eu não uso o termo podcast, eu uso o termo bate-papo. Ele é cultural, né? Eminentemente cultural, tanto da área da literatura, da arte, agora do audiovisual, né? Ontem eu conversei com o Alexandre Matos, fantástico. Então, felizmente, está chegando à nossa cidade e a gente tem essa possibilidade, as possibilidades de diversificar. Mas eu sempre falo que a arte, seja ela música, um quadro, seja lá o que for, audiovisual, teatro, ele tem que deixar uma mensagem que provoque reflexão, né?
que traduza a sociedade para cima do palco, né? Esse é o fundamento da arte, né? A arte, ela não é só para ser bonita. Ela não tem a obrigação de ser bela, né? Ela tem... Às vezes não, né? Às vezes, às vezes pelo contrário, né? Então a arte, ela tem uma função social de questionamento também, né? Sim. De questionar a realidade, de provocar, de desacomodar, né? Sim. Falando em desacomodar, houve muita desacomodação, né, no Festival de Teatro aqui, né? Uns temas eu pude presenciar praticamente todos os dias, né? E eu queria que tu falasse um pouco, que a Maureen foi atriz de um dos filmes que foi no primeiro dia, né? Sim, o filme O Jogo, que ele fez a abertura do festival, ele não está na mostra competitiva, né? Porque é a direção do Alexandre Matos e do Chico Maximilian, então, que são, né, diretores de arte do festival, não teria cabimento o filme estar na mostra competitiva, mas estava na mostra de abertura, na mostra Clemente Viscaino, que é a homenagem, né, pro Clemente. E, assim, teve uma outra peça que foi, eu não lembro o nome, acho que foi um musical que tu fizesse no Teatro Esperança antes do restauro. Sim, eu fiz... o Teatro Esperança foi meu primeiro palco, né? Ali eu tive a certeza que eu queria ser atriz mesmo. Eu comecei a fazer teatro em Jaguarão quando não existia nenhuma possibilidade de fazer teatro, não tinha escola, não tinha, né? E eu fazia reunindo os amigos, os meus irmãos, meus primos, eu dizia, tu vai ser fulano, tu vai ser quem, e montava as peças de teatro no quintal de casa e obrigava os adultos a assistir, pagar ingresso. E aí eu fiz uma peça quando eu estudava no Colégio Carlos Alberto Ribas. A primeira peça que eu fiz ali no Teatro Esperança chamava Dona Baratinha, né? A história da Dona Baratinha. E foi uma coisa escolar, assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a mãe de uma colega que nos orientou e tal. E pra mim aquilo foi tão mágico, aquele momento ali no palco, que eu falei, cara, é isso que eu quero. E fui estudar fora. Quando eu retorno para Pelotas em 2009, eu acho, eu me encontro com esse grupo, que a gente montou o espetáculo, que chama Depois do Happy Ending, e a gente fez algumas cidades do Rio Grande do Sul e fizemos Jaguarão, e foi muito emocionante, assim, porque eu fiz a produção, né, em Jaguarão, e a gente lotou o Teatro Esperança, e foi muito emocionante, principalmente porque eu tive a oportunidade de ver a minha professora do pré, a tia Cleia, da escola Luzinha. Ela estava sentada lá na primeira fila e no final eu me emociono, ela foi me abraçar e ela disse, eu vim porque eu vi o cartaz na frente do teatro e eu vim te abraçar porque tu tinha 4 anos quando tu disse que tu ia ser atriz. Que legal. E eu vim aqui para confirmar que tu conseguiu. E aquilo foi muito emocionante, assim. Depois em seguida o teatro teve fechado, né? A gente também não retornou. E agora eu retorno com um filme que eu tenho um carinho muito especial por esse filme, porque eu fiz com amigos. Ele foi filmado na casa dos meus pais. Eu tive a honra, o privilégio de participar de um filme junto com o Clemente, que é um gênio, um mestre, ícone, né? É um ícone do teatro, do cinema, da TV, e com a Glória maravilhosa. E estar junto com esses amigos lá em Gramado, o filme recebeu o prêmio de produção executiva para Renata, que é uma das minhas amigas mais próximas, mais íntimas. Foi realmente um momento muito especial. Ver o filme projetado ali no telão do palco do Teatro Esperança foi muito significativo, muito emocionante. E para quem não sabe, né, o Teatro Esperança, ele também foi cinema, né? Sim. Cine, teatro, Politeama, Esperança, né? E, sabe, eu nada contra o fato de ter a rodoviária ali, mas é o único cinema de calçada, um dos únicos ainda no país, né? Não sei se poderia ser cinema, porque a dinâmica do mundo ela vem mudando tudo, né? Tem gente assistindo filme no celular, né? Então, mas ainda não substitui o prazer de tu sentar numa sala de cinema, que eu acho que é que nem livro, né?
Tá, ok, a gente tem aí, né, os e-books, a gente tem plataformas que tu consegue acessar e ler. Eu não gosto, mas enfim, é possível. E acho que, de uma certa forma, populariza, facilita. Não vou entrar nesse mérito, mas nada substitui tu folhear um livro, tu sentir, né? Enfim, eu acho que não precisa deixar de existir uma coisa para existir a outra. E eu ficaria muito feliz se o Cine Regente voltasse à atividade. Viria com prazer assistir. Inclusive, na quarta-feira, depois da mostra de cinema, eu fui lá na frente do Cine Regente, tirei uma foto lá na frente, com o luminoso, assim, e revivi ali, né, as minhas memórias afetivas, porque eu ia muito ao Cine Regente com meu pai. Chegou a pegar matiné? Sim, nós íamos, a gente reunia a gurizada ali na minha rua, né, que são minhas amigas até hoje, a Dalvalina, a Cibele Lemos, a Renata Lemos, enfim, a gente juntava aquela gurizada, minhas irmãs, e a gente ia pro cinema, todos os finais de semana que tinha filme passando, a gente ia pro cinema, e tem histórias maravilhosas que eu vivi naquele cinema. Eu lembro que tinha produção de cinema gaúcho, né? Os filmes do Teixeirinha e dos Trapalhões, eu me lembro na época de infância, eu assisti todos, né? Eu assisti todos. Tinha dias que a gente tinha que sentar na escada porque não tinha mais lugar. Lotava. Era um grande evento do final de semana, né? E eu lembro os últimos filmes que eu assisti no Cine Regente, eu já não morava em Jaguarão, mas eu estava aqui, não sei se de férias, eu vinha visitar, né? E eu assisti o Rei Leão. Eu fui levar a sobrinha do meu namorado da época, que era daqui, fui levá-la para assistir, então eu acho que eu devia ter uns 18 anos mais ou menos. E acho que foi o último filme, mas antes disso eu acho que eu assisti Forrest Gump. E me marcou, né? Porque realmente estar dentro de uma sala de cinema como a sala do Cine Regente é uma experiência totalmente diferente, né? Sim. Hoje virou... Aliás, como tanta coisa está virando, né? Um jogo de futebol já não é mais aquela turma que pegava 10 ônibus para chegar no Olímpico ou no Beira-Rio, agora na Arena. Tu olha, é um perfil de todo mundo com a camiseta oficial do seu time, as mulheres com o cabelo bem penteado, bem produzido. As coisas vão mudando, né? E a gente pode ter a nostalgia, assim, ao mesmo tempo entender que, enfim, que são ciclos, que as coisas vão se refazendo, mas algumas coisas são bacanas de se preservar, né? E o debate que dá, os debates que eu pude perceber também, fazendo as análises, né, do pra trásmente falando, né, da nostalgia que fica, né, nas gerações que puderam acompanhar, da influência que teve na comunidade como um todo, né, as artes como um todo, mas o cinema foi num tempo que a televisão não era tão forte, né? Tinha um cara, por exemplo, quanto tempo a gente passou só com a Globo em Jaguarão, depois veio Bandeirantes, SBT e agora todos os canais, mas é um processo... Maureen, assim... Mas eu só te fazer um adendo aqui, eu costumo ser bastante otimista e eu acho que apesar, né, de algumas mudanças que a vida vem levando, a gente está vivendo um momento muito potente do cinema brasileiro. E eu sou testemunha disso, porque eu fiz um filme na pandemia, né? Eu estou fazendo cinema com os amigos no sul do Brasil, com financiamento público, e esses filmes estão chegando em cidades como Jaguarão. O Festival de Cinema está chegando em Jaguarão, e acredito que veio para ficar, né? Porque foi realmente... estrondoso, assim, e o que é legal, o pessoal se sentiu muito acolhido, as pessoas de fora, né? Não, com certeza, as pessoas estão encantadas, assim, eu estive com eles todos esses dias, assim, e as pessoas realmente estão encantadas com o acolhimento, a cidade abraçou o festival. Isso é muito legal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí essas mudanças, né, as salas de calçada, a maioria virou igreja em Pelotas, né, igreja, estacionamento, o país inteiro, né? Mas a gente também tem um novo fôlego para o cinema, né? A partir das leis de incentivo à cultura. Tá, Mauro, eu gostaria de um comentário teu, porque tem uma onda
absurda, absurda de desconhecimento, né? Desinformação. Desconhecimento e de renegação da cultura como uma atividade importantíssima para a saúde mental das pessoas. Para tudo, né? Eu queria um comentário teu a respeito das leis, né? Da Lei Rouanet, das leis de Paulo Gustavo, as leis de incentivos avulsas que o Ministério tem também. As pessoas que geralmente que falam contra desconhecem absurdamente. As pessoas falam como se a lei desse dinheiro para alguém. A lei não dá dinheiro, gente. A lei não tem dinheiro. Na verdade, assim, primeiro que a lei... são diferentes os enfoques. A Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo é estadual e a Lei Rouanet é federal. Primeiro tu tem que apresentar um projeto. O teu projeto precisa ser aprovado por uma equipe técnica que analisa, enfim... E se o teu projeto for aprovado, tu estás apto a captar o recurso nas empresas privadas, né? O que não significa que tu vai conseguir. E aí sim a gente pode ter um olhar crítico em relação a isso, porque, por exemplo, eu, Mauri Nogueira, né, uma atriz aqui do interior, vou buscar aprovo um projeto, vou buscar ajuda financeira. Em contrapartida, tem um projeto de uma atriz famosa, da Globo, enfim, né? Vamos na mesma empresa, dificilmente a empresa vai apostar na Mauri Nogueira, né? Então, isso sim é um ponto que a gente pode pensar aí, que a lei poderia se ajustar, enfim. Mas, de um modo geral, o retorno financeiro, econômico que a cultura dá é de 1,6, se eu não me engano, para cada R$1 investido. Então, assim, ela rende, além de que fomenta trabalho, são muitas famílias impactadas e valoriza, né, a cultura. Um povo sem cultura não é nada. Não, a gente pode falar para a população que vai escutar de Jaguarão, claro, não vai ser só Jaguarão, mas o que tu vivesse ontem. A gente tinha marcado para fazer uma conversa e tu me ligasse, ó, não tem onde ficar em Jaguarão. Não tem onde ficar em Jaguarão. Eu realmente, assim, eu vim na quarta para abertura, voltei quinta-feira para Pelotas porque eu tinha que trabalhar e a minha ideia era vir no sábado, né, para o encerramento. Só que eu comecei a ligar para todos os hotéis, pousadas, não tinha onde ficar, não tinha mais hospedagem. O Jaguarão está lotada. E lotada por quê? Porque tem um filme internacional sendo gravado em Jaguarão, porque tem um festival de cinema latino-americano em Jaguarão. Então, olha só o poder que a cultura tem. Uhum. Quantas pessoas foram impactadas economicamente na cidade de Jaguarão por conta da cultura? Então, as pessoas que falam contra, na grande maioria das vezes, é por pura desinformação, propagação de fake news e nem se percebem que também são beneficiadas. Não existe ninguém que não seja beneficiado pela cultura. Por tabela vai para todo mundo, né? Com certeza. Agora eu lembrei, lembra-te uma época que Porto Alegre, falamos lá dos anos 2000, início dos anos 2000, sim, que era absurdo alguém pensar em fazer uma apresentação de teatro no mês de janeiro. Aí alguém lá criou, lembra disso? Exatamente. Criou a semana, o mês de janeiro virou teatro em Porto Alegre. Sim, é o Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre, exatamente. É um festival, porque já tem o Porto Alegre em Cena, que acontece geralmente na metade do ano, ali, julho, agosto, mais ou menos, que é um dos festivais mais importantes de teatro, né, do país. Um festival que traz figuras renomadíssimas, assim. E eles tiveram a ideia de, né, porque os grupos precisam também se sustentar, enfim, de fazer em pleno verão. E o verão de janeiro de Porto Alegre, gente, é 40 graus, né? E lota. Ou seja, tem público, as pessoas querem. Ah, mas não vai dar certo um festival de cinema em Jaguarão, não tem público, nem tem cinema funcionando em Jaguarão. Provamos que é possível. É possível, que as pessoas querem. Quinta-feira eu vi um vídeo, eu não estava em Jaguarão, né? Eu fiquei assistindo, acompanhando ali pelas publicações do próprio festival. O teatro completamente lotado. As pessoas aplaudindo, as pessoas saindo abastecidas, né? Não queriam ir embora, ficava todo mundo conversando na frente, né? Exatamente. Então, isso aí é a prova de que sim, a população quer cultura, quer investimento. E uma coisa muito importante do festival, Alencar, é que ele traz para as pessoas obras que não são do circuito comercial. Então,
São obras que talvez as pessoas não tivessem acesso e que trazem conteúdos muito relevantes, muito significativos, que vão ampliar a visão de mundo das pessoas e depois muitas dessas obras vão chegar nas escolas, né? Inclusive ontem a gente estava trocando essa ideia com um dos filmes que passou aqui, de como que a gente pode articular para levar para as escolas também lá em Pelotas. Ou seja, só tem benefícios, só tem benefícios. Não existe nenhuma justificativa para as pessoas serem contra. É geração de emprego e renda. Total. Direto. Indústria sem chaminé, né? Com certeza. Mauri, é um grande prazer te ter aqui, né? Uma jaguarense reconhecida como atriz, como professora de teatro no meio das artes. Então, espero... queria pedir aos nossos membros do nosso canal, que se ficaram até aqui é porque gostaram, então se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho para ver que é sempre vídeos da área cultural. Então, aproveitem o nosso excelente bate-papo aqui com a Mauri e cumpram esse rito dentro do YouTube, tá bom? Então, sem palavras, Mauri, e até uma próxima, com certeza. Obrigada, eu que agradeço, tá um prazer enorme.